Joel, capítulo de número 2, verso de número 13. Diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Ele não exerce a justiça pelo que merecemos, pelo que somos maus, por causa da sua misericórdia. Eu quero que você atente para o que eu vou falar aqui nesta noite. Uma palavra que tem me incomodado há alguns dias, e eu quero que você receba isso. Que tipo de crente eu sou? Pastor, eu participo da igreja, eu vou para os cultos, eu estou nas reuniões, eu até contribuo, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu já sei até bater palma junto do tamo junto, eu já sei o endereço da igreja, eu já posso direcionar algumas pessoas. Que tipo de crente você é? Você é daquele que está no barco, que participa dos parceiros de viagem nesta embarcação e está com ela enquanto ela confortavelmente te conduz? Na vida do ser humano, você se envolve e se compromete, ou você simplesmente se envolve? Podemos nos envolver com pessoas, podemos nos envolver com grupos sociais, como também nos comprometer com elas. Existe uma imensidade de fatores que levam eu e você a estar envolvido. Como existem fatores primordiais que faz com que eu esteja comprometido. Eu já dei um exemplo para os irmãos aqui. Está na live? Não está. Eu era um jovem recém-casado. Casado com Ivanúcia Veloso Costa, uma porcelana. De uma família nobre, abençoada e rica em Santo Inês. Casei com a Ivanúcia. E ela veio com um desafio no coração. Com 5 dias de casado, nós pegamos o avião e fomos para Roraima. De Roraima, fomos à aldeia indígena. 2 anos nasceu Driele e Vanessa, a minha primogênita. Resolvi, dentro da aldeia, fazer um retiro. A Etienne estava comigo nesse tempo, não sei se a Etienne já estava comigo. Minha cunhada está aqui, está por aqui. Fazer um retiro. Imagine você estar dentro da aldeia indígena e fazer um retiro de carnaval com os índios. Você vai aonde? Para dentro da mata. E eles chegaram e disse: pastor, missionário, nós achamos uma área perto de um riacho de água. Um riacho que a água vinha até mais ou menos aqui, no joelho, bem lá como daqui naquela parede, onde passava aquela água bem suave. E eles pegaram um tronco grande de árvore, bem grosso, tocaram fogo debaixo. Aquele tronco passou quase que 48 horas queimando direto. O Luiz sabe como procede assim lá. E eles tocaram fogo ali, fizeram uma fogueira ali e levantaram logo uma casa rápida que eles levantam dentro da mata com algumas forquilhas. E eu pensei: onde é que eu vou armar minha rede? Armar a rede da Ivanúcia e armar a rede da Adriele. E eu me afastei e tinha uma barreira que o mato vinha até mais uns 2 metros fora, por cima da barreira. E eu peguei e armei a minha rede
a rede da Evanúcia perto da barreira, a minha rede da Adriele, que era um bebê de meses, depois da Evanúcia, e marquei minha rede bem na entrada da barreira. E eu pensei, se vir uma onça, ela vai me pegar primeiro e não pega a Adriele. Se vir uma cobra, vai pegar a Evanúcia primeiro e não pega a Adriele. Eu estava protegendo a Adriele. Estava ali no meio da selva. Dentro da selva mesmo. À noite, Deus me trouxe uma palavra. E houve um desafio do Espírito Santo na minha vida. Até quanto custa o teu compromisso? Até quanto custa o teu chamado? Até quanto custa para você depender de mim? Eu olhei para a Evanúcia, olhei para a Adriele, e eu via que o que me custava, elas tinham que estar bem. E o Espírito Santo falou comigo: eu quero de você mais do que isso. Eu quero de você mais do que isso. Ficamos ali até 1h da manhã, numa ministração com aqueles índios ali. Quando deu bem cedo, quando acordei, a Evanúcia estava lá com a Adriele, com ela na rede. E eu me espantei que quando eu fui levantar, tinha um irmão deitado debaixo da minha rede. E eles em pé me olhando, e um me falou assim: ele não saiu daí. Ele passou a noite debaixo da sua rede, porque ele disse que ninguém vai tocar no missionário. Eu levantei tão constrangido com aquilo e comecei a chorar. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Se tu se comprometer comigo, se tu se comprometer com a minha obra, eu cuidarei de ti. Eu protegerei você. E eu comecei a medir até quanto eu estava envolvido. Mas a proposta da medida não era o quanto estava o meu envolvimento. Eu não sabia em que me especializar na igreja. É para cantar, vamos cantar. É para evangelizar, vamos evangelizar. É para dançar, não vou dançar, que eu não sei. É para pregar, vamos pregar. Vamos na delegacia, na prisão, na penitenciária, no hospital. Vamos. Eu tentei dimensionar o meu envolvimento em tudo. Me envolver em tudo. Participar de tudo. Uma vez fizeram uma enquete dentro do Comide e perguntaram assim, disseram assim: o pastor Portela é pastor, pastor Lacé é mestre, pastor Adriano é evangelista. Dizia o pastor Costa. Aí disseram: você não se vira nos 30. E o pastor Costa? Porque desde novo havia uma proposta minha de dizer: Senhor, o que necessitar no ministério, o que necessitar no reino, e que eu possa estar lá, fazendo ponte, pegando na mão, puxando, eu vou estar lá, porque eu quero estar mais do que envolvido, eu quero me comprometer contigo. Eu quero que tu não receba o meu louvor e a minha adoração somente de lábios, a minha honra somente de palavra, meu ser de crente somente na minha forma de vestir e de falar. Eu quero que tu gere em mim, em meu coração, o compromisso do que é te adorar com intensidade e verdade. Quem pode mais testificar de mim ou da minha vida é Deus. Quem me conhece mais é Deus, o diabo, a minha família. E eu estou lá para baixo.
Agora uma coisa eu quero dizer para vocês, que eu tenho lutado, eu tenho velado, para que eu esteja mais do que envolvido no reino, na obra, com Deus, que eu esteja comprometido com o seu reino. Quem está comigo aqui? Na vida espiritual acontece o mesmo. As escrituras nos dão prova disso. Encontramos pessoas que somente se envolveram com Deus e tiveram até resultados, mas não tiveram frutos. Pessoas que se envolvem podem até resultado. Pessoas envolvidas com Deus podem até se apresentar com uma lista de resultados. Quem se envolve apresenta resultado, mas quem se compromete apresenta frutos. Quem simplesmente se envolve, chega diante de Deus e diz assim: Rosilena, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu falei sobre salvação e muitos se converteram. E vai ouvir uma das palavras mais duras: eu não te conheço. Quem se compromete é diferente. Os seus frutos testemunharão na eternidade. Darão testemunho de si na eternidade. Isso é a diferença. Envolvimento são pessoas sem compromisso e com isso sem responsabilidades. Há pessoas que apenas se envolvem e não tem nada a ver. Pessoas envolvidas em qualquer momento deixam de se envolver. Isso não significa que o envolvido não seja responsabilizado pelas suas decisões. Todo envolvido sem compromisso é superficial nas suas atividades. Isso não tem nada a ver comigo. Ninguém pode me cobrar. Eu faço quando quero. Eu faço quando me dá vontade. Eu faço se eu estiver bem. Compromissado é diferente. São pessoas que se deixam participar comprometidamente. Além de envolvido com o propósito, ainda está intrinsecamente ligado de forma mais direta, seja com Deus, seja com a família, seja com o trabalho, seja com o semelhante, seja com a igreja, seja com a obra de Deus. Intrinsecamente, todo comprometido demonstra amor, todo comprometido mostra empenho, todo comprometido se mostra aliança, propósito e compulsão. Eu tentei procurar outra palavra, não achei. Compulsão. Irmãos, por que está aqui? Eu fui compulgido, eu fui empurrado, eu fui impulsionado, eu fui levado, eu nem queria. Mas eu não pude ficar de fora. Eu fui levado de uma forma de que a necessidade não era o fazer, a necessidade é de eu estar. Não sei se você me entende isso. A necessidade não é de eu fazer. A necessidade não é de eu estar ali, de me ver. A necessidade é de minha pessoa estar lá. É de eu estar lá, é de eu estar participando. É de eu estar pegando, é de eu estar segurando a corda. Tem muitas pessoas no reino de Deus que não estão segurando, estão se segurando na corda. Se segurando, eu estou segurando aqui. Alguém está orando por mim, alguém está intercedendo por mim, alguém está cuidando de mim, alguém está me alimentando. Quem está segurando a corda é diferente de quem está se segurando na corda. Quem está segurando na corda não vai deixar você cair. Ele vai estar intercedendo por você, vai estar clamando por você. Se sente necessidade de segurar. Eu vi um exemplo muito forte disso. Um colega caiu no poço. Ficou no poço. Quando tiraram,
ele ficou dentro do poço. E alguém diz: faltou fulano. Não faltou fulano. Precisamos buscá-lo. Precisamos buscá-lo. Uma parte já tinha desmoronado. As suas pernas já não estavam do mesmo jeito. Eu disse: eu quero só alguém que segure a corda para mim, porque eu vou descer e vou buscá-lo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas que estão no abismo espiritual da vida, precisando de alguém para segurar a corda, para ser resgatado. Para ser resgatado, o comprometido se envolve plenamente. O envolvimento e comprometimento não se dizem respeito somente às questões espirituais, mas em todo o âmbito dos significados da vida. Na nossa convivência e relações humanas devemos estar envolvidos e comprometidos com as demandas sociais, promovendo o melhor para os nossos semelhantes, pois para isso fomos postos neste mundo. As Escrituras apresentam várias personagens. Essas pessoas comprometidas levaram a sério todas as suas ações. Foram pessoas que tiveram a sua vida movida pelo amor. Pessoas comprometidas com Deus e a sua obra contagiam outras pessoas com comprometimento. Pessoas que são simplesmente envolvidas, não fazem nenhum esforço e ainda afastam os que estão comprometidos. Por que tu está aí? Por que tu está fazendo isso? Por que tu vai? Os verdadeiros comprometidos têm garra, determinação. Eles fazem a diferença tanto no compromisso com Deus, quanto com as questões sociais, as demandas sociais. Os meus parceiros do ministério sabem o quanto lamentamos quando chega ao nosso ouvido sobre suicídio na cidade. Quando tivemos esse avanço alarmante de violência na cidade, nós somos tomados, impulsionados a não entrar em Parnaíba sem cobrir ela, sem orar por ela, sem interceder por ela, por todos os pastores, todas as igrejas, pelo gestor, pela câmara, pelos que regem, têm autoridade e influência nesta cidade. Neemias, um homem comprometido. Neemias era comprometido com Deus. Isso nós encontramos em Neemias 1, 5 e 6. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, quão grande, que guarda aliança e benignidade para aqueles que amam. E Ele apresenta os filhos de Israel diante do desvario e da devastação que estavam sofrendo. Neemias era comprometido com as questões sociais da terra. Quando chegou Hanani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, ele perguntou pelos judeus que escaparam, e eles disseram: eles estão lá, desprotegidos, sem muros, a cidade está devastada, os sepulcros dos nossos pais estão violados. Neemias era comprometido com o rei. Ele disse: eu vou falar para o rei. Mas o seu semblante de tristeza o denunciou, sendo ele o copeiro do rei. Ao entregar o vinho ao rei, o rei olhou para ele e disse: por que tu estás com o semblante tão triste? Ele diz: como posso estar alegre se os túmulos dos meus pais são violentados, são violados, se a muralha das Jerusalém estão em ruínas? Me ajude, me dá uma carta. Nenhum cristão deve levar a sua vida de qualquer jeito, simplesmente envolvido sem compromisso. Precisamos estar compromissados. O comprometimento na obra de Deus é indispensável
Precisamos estar inteirados. O comprometido é empenhado com o crescimento do reino. O comprometido tem prazer em desenvolver a obra. O comprometido coopera financeiramente com prazer. Infelizmente existem muitos cristãos meramente envolvidos, e falta de comprometimento acarreta sérios problemas, até para os comprometidos, se torna um peso. Eu já contei para vocês que uma vez me levaram de Tutóia para Porto de Areia de canoa. Papai era pastor em Tutóia e eu estive visitando, e me levaram de canoa para Porto de Areia. E mandaram sentar na canoa, no grupo de jovens, e eles remando a canoa. Eles me trocaram de lugar na canoa 8 vezes. Ei, irmão Costa, senta aqui. Irmão Costa, senta ali. Irmão Costa, vai lá para frente. Irmão Costa, vem cá para trás. Senta aqui perto de mim. 8 vezes. Me trocaram tanto de lugar que eu fiquei incomodado. Sabe o que veio no meu coração? Quem não ajuda a remar, quem está comigo aqui, quem não ajuda a remar, atrapalha. Atrapalha. Como eu estava só feito um saco de cimento, um peso morto. Ele sacudia, passa para cá, vai para lá. Eu estava atrapalhando. Se você não se compromete a queimar, não se compromete a fazer, vamos mudar você de lugar. Vamos mudar você de lugar. Está atrapalhando. Precisamos ter resultados que refletem o nosso compromisso. Os comprometidos se alegram em ver o resultado como frutos dignos de arrependimento e que glorificam o nome do Senhor. Encontramos exemplo na Bíblia de gente que foram envolvidos e não comprometidos. Ló estava envolvido enquanto Abraão estava comprometido. Os 10 espias estavam envolvidos, mas Josué e Caleb estavam comprometidos. Os irmãos de Davi estavam envolvidos na guerra, mas Davi estava comprometido com Deus. Os irmãos de Davi viam um grande gigante, mas Davi via um circunciso. Os irmãos de Davi viam um homem imbatível, e Davi via a falha e o fracasso daquele gigante. Quem está comprometido com Deus, Deus lhe dá visões que glorificam o nome do Senhor. Geazi era um homem envolvido, a sua visão era paca, mas Eliseu, ele era comprometido. Quando cercaram a aldeia de Dotã, e ele viu um grande exército da Síria, Eliseu disse: tem um maior exército conosco. Nós estamos cercados pelo exército de Deus. Envolvidos ou comprometidos. O envolvido apenas quer ver e exige resultado dos outros. O comprometido com Deus e sua obra se alegra com a colheita dos frutos. João capítulo 15, o verso 16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Eu quero concluir dizendo: continue comprometido. Continue comprometido. Eu quero liberar uma palavra. Você pode ficar de pé. Busque e clame pelo milagre, até o milagre chegar. Busque e clame pela bênção, até a bênção chegar. A montanha vai sair do lugar. Continue comprometido com Deus. Continue comprometido.
Se comprometa com Deus. Se comprometa com a palavra de Deus. Se comprometa com a oração. Se comprometa com o jejum. Se comprometa com o seu bom testemunho. Se comprometa com a congregação. Se comprometa com o evangelismo. Se comprometa com a adoração. Se comprometa com a obra de Deus. Quem está comigo aqui? A medida do meu comprometimento com o Senhor será a liberação de Deus sobre a minha vida, dos propósitos dele para mim. E eu quero liberar um pouco mais. À medida que eu me comprometo com Ele, envolvidos, mais comprometidos, Deus não vai achar no lugar somente um músico, tocador, dançarino, cantor, ora, que pregue na igreja. Ele vai encontrar naquele lugar do envolvido e compromissado verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Quem está comigo aqui e dá um brado de glória a Deus. De quarta para quinta-feira, eu fui despertado às 4 horas da manhã. Eu estava orando. Ela disse, eu levantei 4 horas para orar. Eu disse, não, tu estava orando porque tu despertou, não conseguiu dormir. Não foi? Estava orando. E eu quero dizer para os irmãos que não dá mais para fazer de conta de crente. Não dá para ter uma vida de faz de conta, não. Nós não estamos no tempo de faz de conta. Nós não estamos no tempo de crente meia boca. Nós não estamos de crente mimimi, de crente linguiça. É só uma peinha de espírito, não pode tocar que fé. Não estamos no tempo mais disso, não. Nós já estamos no tempo de crentes guerreiros, de cristãos comprometidos. Nem que dê sangue na canela, eu vou chegar lá, nem que seja se arrastando. É esse tempo que nós vamos estar passando. Quem está comigo aqui? A medida do meu caminhar, a medida do meu comprometimento, é a medida da água jorrando do trono, para que eu mergulhe no Espírito. É esta a proposta. É esta a proposta. Até quanto estás comprometido? Até quanto estás comprometido? Eu te convido nesta noite para viver um novo tempo. Eu te convido nesta noite para viver um novo tempo. Vamos orar. Você quer orar comigo? Se quiser vir à frente, vamos orar juntos. Vamos orar. Eu disse, Senhor, me dá um espírito que eu possa ter a graça de compartilhar com meus irmãos. Dá-me um espírito que eu possa ter a graça de compartilhar com os meus irmãos. Me faz viver esse tempo, Senhor. Me faz viver esse tempo, Senhor. Me faz viver esse tempo, Senhor. Plenamente comprometido. Cadê os jovens que dançam? Eu quero todos vocês aqui na frente. A turma que canta. Plenamente comprometido com Ele.
Tem pessoas aqui que têm o dom de cura. Sabe quando é que você sabe? É quando você começa a orar pelos enfermos. Como é que você sabe que Jesus te adornou com o dom de cura? Comece a orar pelos enfermos. Como é que você sabe que Deus te adornou com o dom de profecias? Abre a tua boca. Começa a liberar isso. Comece a liberar isso. Comece a liberar. Aleluia.